Olá, gente. É pela primeira vez que eu estou aqui gravando um vídeo e eu sempre tenho acompanhado alguns trabalhos, alguns vídeos do Marcos Feliciano, que por sinal é um grande homem de Deus, um grande representante, e ele vem falando sobre a família, fala sobre a televisão, sobre a programação de televisão, e que algo que me chamou a atenção, que muitas pessoas talvez não tenha vê, mas talvez não tenha uma coragem assim de falar. Mas esse ano agora que entra agora, a gente tem que se manifestar, tem que falar pelo menos alguma coisa. E não estou aqui só para defender o nosso meio cristão, mas assim falar sobre a questão de respeito sobre representante, que a gente deveria ser espelho para a nossa sociedade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou com o Marcos Feliciano, a gente apoia o trabalho dele, é um grande homem de Deus. Aqui a gente já está tirando fora, porque sabe que ele é um homem equilibrado, não só ele, mas como os muitos que estão ali, Wagner Malta, os outros do meio cristão, porque conhece a palavra de Deus e sabe como se comportar, porque a gente tem que ser exemplo, tem que ser espelho, tem que ser luz. Foi assim que a palavra de Cristo nos ensinou, que nós somos sal e luz dessa terra, desse mundo. Mas não só a televisão e programação da Rede Globo que traz alguns maus exemplos. E agora há pouco eu estava vendo um vídeo do Marcos Feliciano falando sobre a solução para a família, sobre o suicídio, a violência, sobre a questão do filho, o pai corrigir o filho, e muitas vezes ele chegar na escola e falar para a professora. E muitas vezes nós falamos dos parlamentares, o Senado fala sobre educação, e o que eu quero dizer que na verdade é o seguinte: se toda criança hoje, um adolescente hoje, ele está no seu transposto assim, para uma pessoa adulta, se você for estudar a psicologia, você vai ver que hoje uma criança, tudo que você pedir para ela, tentar ensinar ela a fazer, ela não vai conseguir literalmente assim aprender da forma que ela, por instantânea vontade. Ela vai ter uma dificuldade, porque você vai estar obrigando ela a aprender aquilo que está passando, que está ensinando ela. Mas quando ela tem livre-arbítrio de ver alguma coisa na televisão, de ver, assistir, ver na rua, ver em casa, o pai fazendo alguma coisa, com certeza vai aprender. Então, agora, será que você tinha coragem de deixar o seu filho assistir um debate parlamentar do Senado, ver esses homens se debatendo? Porque na verdade é uma pouca vergonha, deveria ser exemplo para a nossa sociedade. Não estou aqui falando dos nossos irmãos que estão lá, representantes Marcos Feliciano e esses outros. Eles têm visto os vídeos, têm analisado, eles têm sido um equilíbrio. Mas tem umas pessoas, alguns deputados, alguns parlamentares, que batem um na cara do outro, saem no soco, agride o nome da mãe um do outro. E isso é violência. Entendeu? Será que seu filho vai ver isso, vai seguir o mesmo exemplo? Isso é uma violência. A violência, então, ela não está só na rua, está lá no Senado. Então, um mau exemplo está vindo do Senado. Os deputados pegando no soco, xingando a mão um do outro, brigando, se tapeando, levando o dedo um no rosto do outro. E lá dentro da casa existe uma lei, um regime escrito dentro da casa que se chama decoro parlamentar, que eles deveriam respeitar esse regime.
essa lei. Agora, chega você e agride um deputado desse para ver se você, não, nós, que uma pessoa comum, para ver se você não vai ser processado, se vai ser punido. Então, a lei só serve para os mais fracos, para aqueles que não têm estudo, né? E o Senado, que deveria ser exemplo para nós de paz, não são. Está sendo um exemplo de violência. Os deputados, os parlamentares lá pegando, se brigando, se batendo. Então, que exemplos estão passando para a família? Que exemplos vocês vão passar para as crianças, para os filhos? Já pensou você chegar na escola falando sobre educação, uma criança vem e fala que viu você batendo na cara um do outro? Como que vai ser? Você chega, esse ano, algum deles vão já entrar dentro das nossas igrejas, porque não são cristãos, e nós vamos aceitar, os pastores vão aceitar, porque a palavra de Deus diz que nós aceitamos, temos que aceitar, e recebemos com carinho, nós não fazemos decepção de ninguém. Foi assim que o mestre ensinou. Mas chegar lá dá uma de intelectual, com poder político, mas falando sobre educação, sendo que lá no Senado, que eles deveriam ser exemplo, eles não são. Imagina, de repente um irmão chega nas nossas igrejas para falar da educação, falar do cristianismo, falar da igreja, o que é apoiar sobre essas questões. Alguém chega e fala, passa no rosto. Que exemplo muitos deles têm. Que exemplos vocês têm? Eu não estou falando aqui dos nossos irmãos cristãos que estão aí, porque graças a eles, que Deus tem colocado eles aí, mas eu quero dizer que a violência tem começado lá também. E o Senado tem sido um exemplo de violência, de briga. Você pode ver muitos se tapeando lá. Deveria ser exemplos para nossas crianças. Nossas crianças, será que seus filhos vão seguir o mesmo exemplo de vocês? De bater um na cara do outro, de sair na porrada, brigar? É isso aí, a realidade tem que ser falada, então. E falamos muito de violência aqui fora, sendo que o nosso Senado está dessa forma. Um agredindo o nome da mãe do outro, xingando o outro. Fica aqui esse vídeo aqui, eu quero que você medite. É a realidade. Não adianta nós querer começar lá de fora, que se dentro da casa está tudo bagunçado, está tudo desajeitado. A casa está desarrumada, a casa está fora de ordem, a casa tem que estar em ordem. Então não podemos falar de educação nesse ano. Agora muitos parlamentares, muitos políticos vão na escola para falar de educação, sendo que não tem. Na hora do debate, sair nas brigas, brigando, falando e abraçando no soco um com o outro. Que exemplos vocês vão passar para nossas crianças, para nossas escolas, para o futuro dessas crianças? Exemplo de violência. Então a casa, ela está fora de ordem, a casa está desarrumada, ela precisa estar em ordem para depois ajeitar para o lado de fora. Tá, fica aqui. Um abraço para todos.